Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês que estiverem aqui ao vivo, quem estiver no link. Hoje nós vamos ler capítulo 2 do livro de Êxodo, que nós estamos lendo, começamos graças a Deus, e vamos fazer nossa oração hoje para a gente já iniciar. E esse é um capítulo da apresentação de Moisés. Então, queria deixar um recado aqui. Qualquer coisa que vocês queiram falar, qualquer coisa que vocês queiram, de alguma forma se expressar, por favor, coloquem no chat. Se vocês não quiserem incomodar a live, o que eu agradeço também, porque às vezes eu estou num pensamento tão conectado, uma coisa tão conectada assim, que quando se eu sou cortada por alguma coisa, por isso que eu sempre oro para não me distrair. Aí quando eu não sou cortada, eu consigo processar o que eu tô na linha de raciocínio que eu tô. Mas se vocês quiserem, todo momento, por favor, escrevam no chat, quem tiver online, né? Quem tiver no link não tem como. Mas quem tiver no chat pode escrever. E quem tiver no link quiser também opinar alguma coisa, falar alguma coisa, por favor, mande no grupo, que a gente vê e a gente conversa, tá bom? E debate e tudo. Então vamos lá, vamos pedir para Deus nos abençoar hoje na nossa leitura de capítulo 2. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui unidos para essa leitura de Êxodo capítulo 2. É um início de um ciclo muito lindo na sua palavra, que é quando o Senhor deixa para nós a história de um povo, uma nação que tá nascendo, uma nação que foi chamada pelo Senhor para representar o Senhor, aquilo que o Senhor tem como lei, como regra. É um capítulo em que podemos prestar muita atenção em cada palavra, cada detalhe, que a gente sabe, Senhor, que tem alguma mensagem para nós ali, do início ao fim, em toda a história de Moisés. Então, pedimos para que tudo que tiver a ver com a nossa vida, com a dele, tudo que a gente puder ver Cristo na passagem, na palavra, tudo que a gente puder fazer com que a gente se conecte com a história de Moisés e entenda que a gente está lendo a Bíblia não somente para saber a história do passado, do presente e do futuro, mas para poder edificar a nossa vida, Senhor. O poder da sua palavra, do seu nome, do seu sangue, tudo isso é para edificar a nossa vida, para servirmos a Ti. Então, que a gente possa ver na história de Moisés, que a gente possa se conectar, que a gente possa se reconhecer em tantos momentos na história dele, mas principalmente acompanhar o porquê dele ter sido escolhido pelo Senhor, porque o coração dele foi preparado pelo Senhor, para o Senhor, que a gente possa também servir, amar o Senhor, estarmos na nossa missão, no nosso propósito, assim como ele teve na dele e toda a família dele e tudo mais. Então, que o Senhor nos proteja nessa live, que o Senhor nos livre de todas as distrações, que o Senhor me use como canal aqui, que o Senhor nos use como canal na nossa vida, para todos aqueles que a gente vai cruzar um dia na vida, e que o Senhor possa me dar com o Espírito Santo toda a verdade, toda a revelação, tudo que vier de Ti e nunca de mim, Senhor. E que quando a minha memória faltar, que o Senhor possa vir, como sempre, colocando no meu coração, colocando na minha mente aquilo que o Senhor precisa que eu fale. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Amém. Vamos lá. Êxodo capítulo 2. Eu tô muito empolgada, por isso que eu tô assim, toda sorridente. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Levi, mesma tribo. Importante a gente lembrar da tribo de Levi, porque o irmão de Moisés vai sair daqui. E é uma tribo em que, a partir do irmão dele, Araão, né, vem os sacerdotes. E os sacerdotes, eles têm toda uma lista de especificação que Deus deu a eles, especificações e instruções para que eles pudessem exercer o sacerdócio. Então é muito, muito do importante a gente saber, prestar sempre atenção. Levi vem Arão, que é o irmão agora de Moisés, que a gente vai ver lá na frente. Então, dessa tribo que vai vir Arão e obviamente, né, Moisés, vai vir agora o sacerdócio, ok? Mas isso é um pouquinho mais pra frente, só um pouquinho. Mas vamos continuar aqui. Então, da tribo de Levi, casou com a mesma tribo, não teve mistura de nada. Tribo de Levi casou com a tribo de Levi, ok. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou, desculpa, colocou nele no cesto o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo.
A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Então, quando ela coloca ele na beira do Nilo, você não está vendo Deus dar aqui nenhuma instrução específica. Então a gente está vendo aqui que Deus, ele se comunica com as pessoas, né, nem sempre a gente vai ver ele se comunicando, nem sempre a gente vai, por isso que ele deixa o importante para a gente entender. O que não é para a gente entender, saber, como ele fala também, tá na palavra dele, aquilo que está descoberto aos olhos, né, do homem, é para o homem ver. O que está encoberto é para o homem não ver. Então vão ter coisas e perguntas e estudos e teorias e que Deus não deixou revelado porque ele não quis deixar revelado. Aqui você não está vendo Deus falar para a mãe do menino, olha, vai lá, coloca, né? Não está. Mas Deus, ele tem uma forma de nos guiar através do Espírito Santo, principalmente hoje nós com o Espírito Santo, né? Ele tem uma forma de falar com a gente, ele tem uma forma de mostrar, de dar sinais e se a gente não está ligado, conectado, em vida de oração, em vida, né? Se a gente não está nesse momento espiritual, um trabalho espiritual que a gente anda fazendo em nós mesmos com o Espírito Santo, de ler a palavra de Deus, que a fé vem do ouvir a palavra de Deus, vem do ouvir e a palavra de Deus. Então, quando você se afasta, é difícil você entender esses sinais, é difícil você entender o que Deus está querendo, é difícil, porque você está mais focado e distraído com o mundo do que de fato com, né, a santidade da palavra de Deus. Então aí fica mais difícil de você discernir o que fazer, de você discernir o que escolher, de você tomar decisões, porque você vai estar com o ouvido poluído, você vai estar com a mente poluída, né? Com o coração poluído. E poluído no sentido não de maldade ou sujeira, mas no sentido de ruídos. Então vai ter muita coisa acontecendo, quanto mais distante você estiver da palavra, quanto mais distante você estiver de Deus, mais distante você fica da essência do que é Cristo querendo te reajustar, né? Querendo te, como é que fala? Lapidar quando a gente não está em sintonia. É igual um rádio, quando você está colocando, né, quando naquela época você buscava, é a minha época também, ou TV ou rádio que tá com a antena, aí você fica tentando colocar o rádio na posição perfeita ali, você tá colocando aí você vai pro aí dá e hoje o tempo está maravilhoso então, quando você vai sintonizando, né, entrando ali na sintonia correta de Deus, você ouve bem. Você se comunica bem, você entende melhor, é a mesma coisa. Então você entende que ela colocou o menino no cesto, ela não colocou no rio. Porque tem pessoas que falam, que acham que tem uma interpretação de que ela pegou e jogou no rio. Meu Deus, que mulher louca! Não. Olha como está escrito aqui. Pegou um cesto, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos. À margem, mas entre os juncos. Então ela ali naquele momento ela não foi, né, vou pegar, vou jogar ele no rio, que seja o que Deus quiser. Ela colocou ele num lugar ali à margem. Obviamente que Deus, em sua hum, maravilhosa e gigante misericórdia e santidade, obviamente, né, e milagres, ele faz da forma sobrenatural como ele quiser, de levar o menino até onde ele tinha que ir preparadamente para aquilo. Lembrando que a irmã do menino ficou ali observando de longe. O que aconteceria? Então, se fosse um rio, né, um córrego, ele tivesse indo, um rio com, né, a água fluindo e tudo mais, a menina não iria ali ficar parada vendo o que queria acontecer. Ela sabe que o cesto ia embora e o menino ia embora junto. Então, Deus manteve ele sobrenaturalmente protegido. Como está em Hebreus, falando sobre isso também, sobre estar protegido, né? Cristo falando estar protegido em Cristo. Então, os escolhidos de Deus, né? Eles estão sempre protegidos. E aí tem pessoas que falam, ah, mas é horrível a gente dizer o escolhido. Quem é o escolhido? Ué, todos os cristãos são escolhidos, todos aqueles que Deus escolheu ser revelado. Tem pessoas que vão morrer sem ser revelado a Deus, sem Deus ser revelado àquela pessoa, porque o coração não é inclinado para querer conhecer Deus. A mente não é inclinada para querer conhecer Deus. Ele está disponível para todos? Está disponível para todos. Quem quiser. Ele vai ele vai se revelar a todos? Não, porque tem pessoas que não querem de fato conhecer Deus. Tem pessoas que falam de Deus como se ele fosse tantas coisas e energia e, né, universo, chamam Deus de universo o tempo inteiro, e isso e aquilo, mas não larga a mão daquilo que é de fato o que separa a gente de Deus. Não larga a mão daquilo. Então, como é que
Cristo vai se apresentar a alguém que não quer de fato conhecê-lo, né? Então essas coisas sobrenaturais que acontecem de proteção. Quantas vezes, né, nós sabemos, temos a certeza que Deus protegeu a gente de alguma coisa, algum acidente, algum problema, alguma coisa, você fala: "Gente, que livramento", a gente chama isso de livramento. Então Deus, ele tem a formas sobrenaturais de estar ali nos protegendo, nos guiando, e isso foi o que aconteceu com Moisés, né. Então nesse momento aqui, a irmã dele ficou ali parada, querendo, ver o que ia acontecer. E a gente vai ver ela ali na frente, ela vai crescer já. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Então, essa coisa de, tá no momento certo, na coisa certa, não existe isso, né, porque quando a gente pensa: a pessoa está no momento certo, na hora certa", se você dá a chance de entender isso, você está automaticamente dizendo que foi uma sorte ou uma coincidência você estar naquele momento, naquele lugar. Quando você crê em Deus, se você for em Hebreus, você vai ver ele falando de Moisés, por exemplo, que pela fé Moisés foi protegido, foi escolhido. Pela fé, isso tem uma parte em Hebreus também que eu amo, que fala só sobre isso, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E a fé é algo que não tem nada a ver com sorte ou coincidência. Então, a nossa fé, ela é poderosíssima e cada vez que a gente realiza isso mais ainda, seja a gente pondo a nossa fé em oração, em intenção, o que quer que seja, a gente sabe o poder dela, poder da nossa fé. Então, nesse momento aqui, ela colocou o filho na fé de que ia ficar bem, porque se fosse para morrer, ela já tinha deixado o filho na água. Ela deixou ali, colocou na fé e falou: vou deixar ali, deixou nas margens do rio. E Deus, não por coincidência, não por sorte, não por nada que seja aleatório do mundo, karma, o que quer que seja, Deus não deixou ela descer para a hora do banho, perfeitamente naquele lugar, ou, né, batendo exatamente com o horário que a mãe colocou, a irmã ficou olhando, porque se a irmã ficou olhando, ela prestou atenção para ver quem estava com o menino, ou para ver o que aconteceu com o menino, então ela viu o que aconteceu, ela viu quem pegou, ela viu. Nesse momento aqui, a gente está vendo Deus fazendo as coisas perfeitamente. Então, estar no momento certo e no lugar certo depende de sorte, não de fé, né? E a gente não crê em sorte, e não deveríamos. Então, ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Então, olha isso aqui, olha como Deus faz as coisas tão perfeitamente. A irmã ficou vendo, a mãe não estava, a irmã ficou vendo, ela foi lá, olha, você quer que eu chame alguma mulher? Ela falou, uma mulher dos hebreus para amamentar, alguma que tivesse tido filho, alguma que, né, tivesse leite e pudesse amamentar a criança. Ela não falou, oi, eu sou a irmã dele, eu vou pedir para minha mãe. Não, não foi isso que ela fez, né? Então ela foi lá e apresentou uma solução. Quero, respondeu ela. E a moça então foi chamar a mãe do menino, moça irmã, né? Foi chamar a mãe dele. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o retirei das águas. Então, numa tradução egípcia, seria como se fosse isso, indo nas águas, estando nas águas, é alguma coisa que tem a ver com as águas, né? E por isso que ela deu o nome de Moisés. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus
brigando. Dia seguinte, não passou muito tempo, então, logo depois que aconteceu isso, que ele matou o egípcio, né, e viu os 2 hebreus brigando, então ele perguntou ao agressor: "Por que que você está espancando o seu companheiro?" E o homem respondeu: "Quem que o nomeou líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio?" Moisés teve medo e pensou: "Com certeza, tudo já foi descoberto." Quando o faraó soube disso, então, não só foi descoberto, como já foram falar para o faraó. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu para morar na terra de Midian, e ali assentou-se à beira de um poço. Ele vai morar em Midian, na outra terra, e fica lá por 40 anos, né. Eu amo a simbologia dos números na Bíblia, porque 40 anos, o número 40 tem uma importância, né, Cristo passou pelo deserto 40 dias e 40 noites, né, no jejum e na tentação. 40 está sempre ligado com alguma coisa, 40 dias no deserto, 40 anos aqui agora, então 40 está sempre por ali, por aqui. Então, quando o faraó soube disso, mandou matar Moisés. Ele foi lá para tentar, né, apaziguar, e aí os próprios, o próprio povo dele, né? Lembrando que os hebreus, eles tinham uma vida muito dura, né? Não dava para eles fazerem absolutamente nada, porque quando eles tinham um pouquinho de folga, o faraó aumentava a carga não só de trabalho, mas também de dificuldade do trabalho deles, como a gente já viu lá atrás, né? Então, o que é importante a gente, também ver aqui é que Moisés foi criado numa família muito rica, né. Ele era filho da princesa, da filha de Faraó, né, então ele tinha ali uma herança, ele tinha estudo, ele tinha e os hebreus não tinham tempo para isso. Então Moisés, ele era um pouco avançado em sentido de educação, de escrever tudo isso, né. Tanto que ele está escrevendo a própria história aqui agora. Ora, o sacerdote de Midian tinha feito 7 filhas. Ele tinha 7 filhas, desculpa. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, tem também o nome Jetro, ok? Então, o nome dele ele pode ser Jetro ou Reuel, são pronúncias diferentes, quando você vai ver em grego, quando você vai ver em hebraico, então são pronúncias diferentes, então você pode já ter ouvido falar, né, do sogro dele como Jetro, também pode ser, o Jetro, mas Reuel, como está escrito aqui, nessa parte. Então voltaram a seu pai Reuel, e este lhes perguntou: "Por que que vocês voltaram tão cedo hoje?" E elas responderam: "Um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho." "Onde está ele?" perguntou o pai delas. Por que o deixaram lá convide-no para comer conosco?" Então aqui a gente não vê em nenhum momento Moisés dizendo, para quem assistiu o filme de Moisés que a gente colocou no grupo, aqui não vê em nenhum momento Moisés dizendo para eles que ele era egípcio, né. Mas você tende a entender que se elas estão dando a informação de que ele é egípcio, provavelmente no momento de defendê-las, ele teve que usar ali né, a carteirada, a famosa carteirada, para que elas pudessem ter acesso à água e também dar água ao rebanho delas, né. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. E este lhe deu por mulher a sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: "Sou imigrante em terra estrangeira." Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Eu amo essa parte aqui. Já vou falar sobre. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Essa parte. Isso significa que Deus esqueceu? Não. Isso significa que Deus ignorou?
Não está escrito. Não está escrito: "Deus esqueceu e depois lembrou". Deus, olhou com um olhar de desprezo para a situação deles, depois de 400 anos resolveu aparecer. Não está escrito isso. O que a gente consegue ver aqui é que o poder de um clamor, o poder de um lamento, o poder de uma oração, o poder de isso conecta, isso faz com que Deus olhe, isso faz com que Deus, então não significa que Deus esqueceu deles, né, não está escrito assim: "Deus esqueceu, aí lembrou-se da aliança, né, e foi ajudá-los". Aqui está dizendo: "Ouviu Deus e lembrou-se", né. Então quando a gente ora, isso é algo muito interessante Deus estar falando aqui para vocês, porque eu sempre tive, não agora mais tanto, mas eu sempre tive grande questão em orar. Eu sempre achava que: "Ai, por que que eu vou orar? Porque Deus já sabe que eu preciso. Se eu estiver orando por uma coisa X, por exemplo, e Ele não quiser me abençoar com esse X ou me dar esse X, né, porque a resposta dele vai ser a Y, eu vou estar orando à toa, eu vou estar pedindo algo, querendo, né, forçar Deus a fazer algo que não é da vontade dele. Então eu vou somente falar: "Senhor, seja feita sua vontade, obrigada pelo meu dia, obrigada pela minha vida", e acabou. Porém, quando a gente lê a Bíblia, a gente está lendo ela para a gente aprender, né. E a gente vê como Deus funciona. Não é o que eu acho que é lógico, não é o que eu acho que é o racional. "Ah, eu vou pedir para quê?". Deus já sabe, Deus já óbvio que Deus já sabe. Deus já sabe até o dia que eu vou morrer. Mas a gente está falando aqui da nossa atitude, de nós estarmos ativando a nossa fé. Por que que Deus Cristo fala: "Se você tiver fé e não duvidar". Se você pedir com fé, a fé, o poder da fé, por que que a fé, né, é como se fosse a gasolina, que é como se fosse o combustível, entre a hora que você liga a chave do carro e a hora em que a faísca sai para poder, a faísca não, que senão dava fogo, meu Deus, mas e a hora que o carro injeta e faz o negócio funcionar. A nossa fé, ela é quase que uma coisa obrigatória para que a gente tenha, quase não, ela é obrigatória inclusive, obrigada meu Deus, ela é obrigatoriamente, né, faz parte da nossa vida, como cristão. O que te liga a Cristo? A fé. Você nunca viu Cristo, nunca tocou em Cristo, nunca ouviu, bom, ouvir você pode ter ouvido, mas você nunca viu né, pessoalmente Cristo, nunca tocou em Cristo, você nunca, né. Então, a nossa fé, ela é poderosíssima a ponto de te dar a salvação, porque ela é dada com graça, você não compra, você não faz coisas para receber, você não troca, né, "Ai, Senhor, eu vou fazer isso e eu me dá salvação", não existe, isso é pela própria graça, somente a graça dele. Então é pela fé. O que que te dá acesso a uma vida eterna? A fé. O que te dá acesso a milagres? A fé. O que te dá acesso a, então a nossa fé, ela tem um poder, imenso, é imensurável, eu não consigo nem falar. E eu tinha essa questão, eu dizia: "Ah, eu vou pedir, mas eu vou pedir para quê? Porque se não for vontade de Deus, eu não estou pedindo à toa, então é melhor eu já deixar para ele e falar: 'Deus, me dê o que o Senhor quiser que eu tenha, que eu receba'", entendeu? Faz o que eu, e era assim que eu pensava. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, quando a gente começa a se conectar, quando a gente começa a entender o que está acontecendo, porque eu sempre falei isso para vocês aqui, e isso foi me revelado pelo Espírito Santo, não foi algo que eu li, foi algo que eu estudei, não foi algo que ele mesmo põe no meu coração, na minha mente quando eu estou falando. Quando a gente entende o poder da fé, quando a gente entende que nós temos o poder no Espírito Santo, quando a gente né, quando a gente se coloca nesse momento de eu vou me humilhar e vou conversar com Deus e vou buscar a Ele, vou pedir a Ele, quando a gente entende que isso é um relacionamento, que isso é tudo que está escrito na palavra de Deus, que é essa parte que o Espírito Santo me revelou, é tudo o caráter de Deus, é como ele funciona. Não é nós querendo dizer como é que Deus vai fazer. Não, Deus só vai fazer o milagre se tiver jejum. Deus só vai fazer o milagre se você fizer uma promessa. Deus só vai fazer o milagre se você. Não tem na palavra de Deus, do começo ao fim, nenhum lugar que está escrito assim. Deus só vai te dar algo se não existe a condicional para isso. Só a fé. Então, ouvindo Deus, o lamento deles. Porque Deus quer o quê? Se conectar com a gente. Deus quer que você peça, Deus quer que você chore.
para Ele. Deus quer que você se conecte com Ele. Por que que Ele dá a nós o entendimento de que Ele está do lado de um coração quebrantado? Ele não está dizendo: "Eu quero que você sofra, chore e me peça, ou vem conversar comigo, ou vem", porque Ele não é Papai Noel. Ele está dando para a gente o poder de entender que quando estamos chorando, não estamos sozinhos. Quando estamos tristes, não estamos sozinhos. Quando o nosso coração está quebrantado, triste, magoado, despedaçado por qualquer coisa que seja, sua vida emocional, profissional, espiritual, material, o que quer que seja, quando o seu coração está naquele momento, pode o mundo inteiro dar as costas para você, pode o mundo inteiro: "Ah, tô ocupado, não consigo agora, falar depois, liga depois", ou então: "Ah, para de chorar, isso é bobeira", ou então: "Ah, vai procurar ajuda", porque ele tá do lado. Então ele deixa claro pra gente o que faz parte do caráter dele, e ouvindo faz parte do caráter dele responder. Ele não fica mudo. Tem vezes que a gente acha que ele está demorando para responder, ou que Deus não está ouvindo, ou que não sei o que, não sei o que, não sei o que, até que acontece algo. Aí a gente fala: "Ih, do nada aconteceu", mas não é do nada. O poder da sua fé, do seu pedido, do seu coração, de você estar com, né, eh, com as intenções purificadas e corretas no seu coração. Não adianta pedir a Deus para ver uma guerra no mundo. Ai, Senhor, eu quero que acabe tudo isso agora, por favor, ouça a minha oração, acaba com o mundo, Jesus. Não é exatamente isso, né? Primeiro, porque Jesus já está vindo, então não adianta você pedir isso. Segundo, não adianta para poder Jesus correr no tempo, porque só vai acontecer a vinda dele e Apocalipse e tudo mais quando o último ser humano for convertido, aquele que ele escolheu se apresentar para, né? Como diz a palavra de Deus. Então ele não vai mudar, obviamente, o que não tem que mudar. Agora, na nossa vida, ele só pode fazer algo quando a gente está em né, conexão com ele. Quando estamos quando temos acesso a ele em Cristo, né, e quando a gente está de contato com ele. Não adianta a gente só, né, fazer como eu fazia. Se for a vontade de Deus, Deus vai fazer. Não pedia, não orava, até ele me fazer tantas vezes, como eu já dei aqui de testemunho para vocês, o meu coração quebrantado a ponto de eu dizer: "Desisto disso ou daquilo", né, dependendo da situação que estava acontecendo, e eu ter que ajoelhar e chorar e falar: "Senhor, Senhor meu Deus". E ali ele me ensinava o poder da oração. Então, um versículo é capaz de mostrar que Deus responde, porque ele ouve. Ele não responde se ele não ouve, se não tem nenhum pedido, se não tem nada. Então é necessário que a gente se comunique com Deus, é necessário a gente, orar pelo nosso alimento, agradecendo: "Ah, mas Deus sabe que eu agradeço meu alimento", então diga. Seu marido sabe que você ama ele, mas se você não diz, como é que vai saber? Sua esposa sabe que você ama ele, mas se você diz que ama, como vai ser, quão bom é você ouvir? Seu amigo sabe que você é o melhor amigo, que você é a melhor pessoa, seu filho sabe, sua mãe sabe que, mas como é bom o poder da comunicação. Como é bom você ouvir: "Obrigado, eu te amo, que saudade", ou isso. Como é bom você ouvir. Tem coisas que fazem a diferença entre nós seres humanos, imagine com Deus. Então é importante a gente entender isso. Deus não esqueceu de ninguém, Deus não esquece de ninguém, mas ele ouvindo, ele lembrou-se. Então que isso seja, que esse versículo, né, de uma leitura importantíssima, Deus escolheu eu parar exatamente aqui. Não planejei, não li antes, não vi antes sobre essa parte, não falei nada, mas eu sei que o Espírito Santo me usa, eu sei que o Espírito Santo está sempre revelando alguma coisa, e isso é aprendizado para mim também. Quando vem algo assim, eu só agradeço. Ele é a minha testemunha de que eu nem imaginei que eu fosse parar aqui, nem imaginei que eu fosse falar sobre isso, mas ele sabia o porquê. E isso também é para mim, porque há 2 semanas atrás eu estava falando: "Ah, eu preciso começar a orar mais, preciso começar a orar mais, preciso começar a orar mais". Como eu falei, é algo que eu passo, que não é tanto mais hoje, mas ainda tenho. Então, ele escolheu parar aqui. No versículo 24 a gente está falando isso até agora. Então, ouvindo Deus, lembrou-se Deus. E para que Deus possa agir na nossa vida, precisamos orar. Isso é um recado para mim também nesse momento e obrigada, glória a Deus. É isso, tá bom? Então Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Vamos, vamos obviamente voltar amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, para a gente ler o capítulo 3. E obrigada, meu Deus, por essa live maravilhosa. Que Deus abençoe todos vocês. Bom descanso. Tem 2 mensagens aqui que eu não sei o que é. Vamos ver. O iPhone, ok. Oi, Fire. Oi, Vi. Amém, amém. Ok. Então é isso.
Fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Estamos de volta com o capítulo 3, tá bom? Beijo, beijo, bom descanso para vocês e até amanhã, vocês são uma bênção, todos vocês também. Obrigada. Amo vocês, um beijo.